O Expresso e a SIC Notícias, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, lançam o projeto 5 décadas de democracia. Olhar para o passado para pensar o futuro. Todos os meses, com um tema diferente em análise e debate. Como resolver a crise da habitação e preparar o país para o envelhecimento. Quais os desafios na saúde, na educação, na política e na economia? Que estratégias para as alterações climáticas, as migrações e o combate à pobreza? Para saber as respostas a estas e outras questões, acompanhe os debates na SIC Notícias e saiba mais sobre o projeto no Expresso. Boa noite, seja bem-vindo a mais um debate sobre as 5 décadas de democracia. Ao longo deste ano, a SIC Notícias, o Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos refletem sobre o que mudou nos últimos 50 anos e que lições devemos retirar para melhorar o futuro. Esta noite perguntamos aos nossos convidados como pomos fim à pobreza. Estão hoje connosco Carlos Farinha Rodrigues, economista e professor do ISEG, Eugénio da Fonseca, presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado e antigo presidente da Cáritas. Em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos estão a Sandra Araújo, coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030 e Fernanda Rodrigues, professora na Universidade Católica Portuguesa. Muito boa noite aos quatro. Desde já agradeço a vossa presença, mas para já vamos aos números. Em Portugal há quase 2 milhões de pessoas em situação de pobreza e exclusão social, sendo que 1 em cada 4 está empregada. Há ainda grandes desigualdades entre quem vive nos centros urbanos e em meios rurais. As conclusões são da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A pandemia que a pobreza em Portugal tem vindo a diminuir. No entanto, isso não significa que o número de pessoas em exclusão social acompanhe a tendência. De 2020 para 2021, houve quase 200 mil pessoas a sair da condição de pobreza, mas aumentou o número de pessoas com dificuldade em manter a casa aquecida ou ter uma refeição de carne ou peixe, ainda que a pobreza não seja só uma questão monetária. É uma questão monetária, mas precisa de tudo o resto que nós temos também na nossa vida. Os serviços básicos fundamentais, como seja a educação, como seja a saúde, como seja a habitação, que está obviamente na situação de dificuldade que nós conhecemos, as próprias atividades culturais, tudo isto é fundamental e tudo isto são componentes da vida das pessoas. Educação, saúde, cultura ou acesso à habitação estão entre as questões a ter em conta quando se avalia a pobreza e a exclusão social. Mas não só, também o trabalho é um fator importante, especialmente no que diz respeito aos rendimentos. E ao contrário do que seria de esperar, ter trabalho não tem significado estar fora dos números da pobreza. Para os académicos, a precariedade laboral tem um impacto considerável e os setores com maior relevância na economia do país também, entre eles o do turismo. Dizem-nos que é uma economia florescente, eu espero que seja, mas que seja florescente e que floresça para todos. E não só para os que tomam a iniciativa, mas que seja também para aqueles que trabalham nessa área. A pobreza, sem surpresa, afeta mais os meios rurais que os urbanos e, acima de tudo, os adultos. Mas entre os quase 2 milhões de pobres, há quase 19% de crianças em situação de pobreza. A diversidade territorial tem neste momento uma pedra de toque fundamental, que é a questão da descentralização. Estamos num momento exato para poder fazer alguma coisa de diferente relativamente à consideração da diversidade dos territórios. Fernanda Rodrigues considera que a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza define as linhas orientadoras fundamentais, mas que talvez seja difícil chegar a erradicar esta realidade do país. Temos tido várias iniciativas de políticas públicas. Curiosamente, nunca chegamos ao fim, nem à possibilidade de dizermos erradicamos. Aliás, hoje em dia se evita a palavra erradicação, porque a erradicação leva-nos muito longe do ponto de vista da pobreza. Acima de tudo, na confrontação com uma realidade mais próxima que distante, tão próxima como a nossa rua ou a casa ao lado. Portugal é um país pobre, neste contexto que é a Europa. Ainda que os números possam estar a melhorar, não tem de continuar a ser, é certo, mas nunca é tarde para recordar que a democracia neste país ainda nem celebrou 5 décadas de história.
Partimos então para a análise e começo pelo Carlos Farinha Rodrigues. Os últimos números apontam, como ouvimos nesta peça, para 1.700.000 pessoas em situação de pobreza em Portugal, sendo que estes dados, é importante referir, são de 2021 e a situação até se pode ter agravado nestes últimos anos. A percepção geral é que, infelizmente, este número não tem sofrido grandes alterações nas últimas décadas. É uma percepção errada esta? Muito boa noite, em primeiro lugar. Eu diria que é uma afirmação que precisa de alguma clarificação. Nós, praticamente, há décadas que ouvimos falar neste número pseudo-mágico dos 2 milhões. Quando nós olhamos para o que tem sido a evolução da pobreza e a evolução de um conceito diferente, mas relacionado, que é a pobreza e a exclusão social, nós podemos dizer que tem havido algum progresso. Ou seja, se nós olharmos, por exemplo, em 2015, nós estávamos com 1,9 milhões de pobres. Hoje temos 1,7. Isto significa que há aqui uma diferença que é importante. O ter tirado 200.000 pessoas da situação de pobreza é importante. Agora, quando nós analisamos para essa evolução, que não foi linear, nós constatamos vários aspectos. Primeiro, a redução não foi certamente tão expressiva quanto nós desejávamos e, acima de tudo, parece não ter a resiliência suficiente para ser capaz de não ser revertida em função das diferentes crises. Portanto, eu diria que tem havido alguma evolução, que não é linear, ou seja, que tem tido altos e baixos, mas, acima de tudo, essa evolução o que nos diz é: há aqui uma porta aberta, ainda há muito a fazer. Não nos podemos dar por satisfeitos com aquilo que temos neste momento. Mas a sua percepção também em relação... Porque, como eu referi, estes dados são de 2021. Sim. É que a situação se agravou nestes últimos anos? Eu aí diferenciaria de vários aspectos. Primeiro, infelizmente, nós temos esta perspectiva de olhar para a pobreza como quem conduz um carro a olhar para o retroprojetor, ou seja, para o retrovisor. Nós estamos sempre a olhar para 2 anos atrás, porque em Portugal e no conjunto da Europa, os dados sobre a pobreza têm uma decalagem de 1 ano e meio, 2 anos, apesar de o INE ter conseguido reduzir bastante esse tempo. Um aspecto que é diferente é o seguinte: nós quando olhamos para esta redução dos indicadores de pobreza, temos que, face a esse indicador concreto, houve algumas melhorias. Agora, o que é que aconteceu às condições de vida das famílias? E aí eu tenho cada vez mais a noção, como aliás foi dito no início da peça, que a questão da pobreza não é só uma questão dos rendimentos monetários, embora também o seja e em muito. O que é que isto significa? Significa que, se nós olharmos para os últimos 2 anos, por exemplo, não houve retrocessos no rendimento das famílias, em termos nominais. Antes, pelo contrário, houve algum crescimento efetivo dos rendimentos nominais. Foi um aumento brutal do custo de vida. O problema é que, quando nós olhamos para os rendimentos reais, onde o efeito da inflação tem um efeito que para algumas famílias é devastador, essa realidade não é tão simples. Ou seja, isto significa que nós hoje olharmos para as questões da pobreza implica olhar simultaneamente para os níveis de rendimento das famílias, mas implica também olhar para as suas condições de vida, em particular o seu acesso a bens e serviços considerados essenciais. E aí nós podemos dizer que muitos dos indicadores de pobreza foram feitos num período em que praticamente a inflação não existia, ou estava nos 2%, em que o congestionamento de muitos dos serviços que nós descobrimos com a crise do Covid e que se acentuou nos últimos anos tornou ainda mais grave a forma de vida das pessoas e, portanto, se calhar nós temos que continuar a reduzir a pobreza, temos que continuar a reduzir a pobreza e a exclusão social, mas temos que ter também indicadores que nos permitam captar
essas outras dimensões das condições de vida das famílias. Eugénio da Fonseca, parece-lhe que estamos a combater a pobreza da forma correta em Portugal? É evidente que não, por aquilo que o Carlos acabou de mencionar, e eu gostaria de sublinhar o que foi dito e acrescentar, preocupa-me até que e aqui posso ser um bocadinho mais pessimista que o Carlos, que este número referenciado a 2021, que com este processo inflacionário, que tem em bens essenciais uma grande predominância, um grande impacto, possa estar a atirar realmente para a privação de recursos financeiros, materiais, muitos agregados familiares. E nós sabemos que alguns são muito fragilizados, os maiores agregados familiares, as famílias monoparentais, e queria acrescentar aqui algo que talvez no próximo estudo tenha que se ter em conta, que são os migrantes que vieram acrescentar à pobreza e à exclusão social, não por culpa própria, mas por culpa de redes mafiosas que os induziram a garantia de trabalho em Portugal e que efetivamente neste momento estão a viver em condições de extrema pobreza. Portanto, não estamos a conduzir bem o processo. Porquê? Primeiro porque eu julgo que nunca houve uma vontade política decidida, determinada, para que isso acontecesse. Porque essa vontade política tinha que passar não apenas pela vontade de um governo, mas até pela convergência político-partidária dos partidos que compõem, que têm composto toda a moldura legislativa parlamentar, toda a moldura parlamentar. E eu acho que valia a pena haver aqui o pacto de legislatura para que, se naquilo que é o essencial, embora possa haver divergências muitas vezes quanto aos métodos a utilizar, e que esses métodos não sejam nada populistas, no sentido de agradar a correntes que muitas vezes veem mais a ponta do iceberg e não veem o fundo do iceberg, mas que houvesse essa vontade. E depois também não há uma coordenação das medidas. Nós hoje já temos uma estratégia de combate à pobreza. Finalmente conseguiu-se uma estratégia. Mas parece-me que estamos novamente a cair naquele risco de que a própria estratégia está a ser praticada com medidas avulsas. Estou ansioso também para ouvir aquilo que a Sandra Araújo nos tem para dizer, mas eu acho que ainda não se conseguiu algo que é fundamental, que é a articulação entre as diferentes entre os diferentes departamentos da governança, porque o combate à pobreza não se faz só no Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social. Portanto, articulação, vontade política e depois políticas públicas assertivas com aquela possibilidade da descentralização que a Fernanda se referia na peça, são fundamentais. Podemos perguntar de imediato à Sandra Araújo, que, como referiu, é coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, se efetivamente aquilo que o Eugénio da Fonseca dizia, que existe nesta altura, lhe parece que existe ainda uma falta de coordenação das várias políticas públicas existentes. Qual é que é a sua percepção em relação a isto? Muito boa noite a todos, espectadores, também boa noite ao cumprimento de quem está no estúdio. E em relação ao principal objetivo desta Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, é exatamente promover a articulação das diferentes áreas governativas. E isso foi conseguido no texto da resolução que criou a própria estratégia, que aprovou o plano de ação que foi apresentado em outubro.
e até ampliou e alargou exatamente também o leque das áreas governativas que estão de uma forma mais direta responsáveis pelo acompanhamento da própria estratégia nacional. Desde logo o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, obviamente que sim, é uma das áreas governativas que tem uma presença mais forte, na verdade, no conjunto das atividades que estão programadas no âmbito desta estratégia, mas temos também outros ministérios, inclusivamente a Presidência do Conselho de Ministros, mas também o Ministério da Habitação, o da Educação, o da Saúde, o da Cultura, o das Migrações, Igualdade e Imigrações. Falou-se aqui da questão das migrações como uma questão muito também preocupante e emergente neste momento, e inclusivamente a energia também está, e a coesão territorial, fundamental também. Portanto, a estratégia prevê esta concertação e articulação e o reforço de políticas públicas. Se ainda estamos numa fase incipiente e inicial de processo, é verdade. Trabalhamos e desejamos muito esta articulação intergovernativa. Este plano que foi agora apresentado resulta exatamente deste compromisso político. O nosso grande desafio, há compromissos, há metas, há atividades que vão ser monitorizadas e avaliadas, e com um sistema de monitorização que tem que ser e que está a ser criado para essa monitorização, e queremos que ele de facto seja participado, porque temos... Mas o que é que vem a alterar na prática concretamente, Sandra Araújo, esta estratégia nacional? A estratégia, na prática, o que é que ela traz de novo? Primeiro, um compromisso político com metas que estão estabelecidas e que, a meu ver, e atendendo a tudo o que já conhecemos, as realidades e as conjunturas que estamos a viver, que são, apesar de tudo, ambiciosas e tendo em conta precisamente aquilo que se falava há bocadinho, que é a dificuldade de termos resultados significativos e expressivos na redução da pobreza. Nós tivemos, no período de 2015 a 2019, tivemos alguma melhoria significativa na maior parte dos indicadores de pobreza. Com o contexto pandémico, tivemos novamente um novo agravamento. Portanto, precisamente porque a nossa economia e a sociedade não estava suficientemente resiliente à crise pandémica e aos efeitos negativos que ela teve sobre determinados grupos da população, em particular os grupos de população mais vulneráveis. Logo a seguir tivemos uma nova crise provocada pela guerra, pela crise pandémica, pela crise energética, pelo aumento dos custos dos bens alimentares, novos desafios, porque isto é uma realidade. A pobreza também não é estática, a pobreza é dinâmica, e estes planos, estas estratégias também têm que ter capacidade e flexibilidade para se adaptarem e para, em determinados momentos, apesar de serem a médio e a longo prazo, a estratégia é até 2030, portanto há aqui desafios estruturais importantes que passam também por aquilo que já foi dito, e não só pela questão monetária, que é aquela percepção ou o conceito que está subjacente à pobreza, não é um conceito meramente monetário. Há aqui uma dimensão monetária e é evidente que tem havido nos últimos anos um investimento importante em políticas monetárias e o reforço do aumento dos salários, por exemplo, mas também de todas as prestações sociais, mas precisamos de ir muito para além disso. Nós precisamos de reforçar também a dimensão de igualdade de oportunidades no acesso a serviços que são essenciais e que são serviços básicos e que têm a ver, por exemplo, com as questões da habitação, mas também com a educação, têm a ver também com a questão da energia e dos transportes, o acesso à cultura e a própria participação. E eu creio que a estratégia tem isso, tem a definição de compromissos ao mais alto nível, um sistema de monitorização e acompanhamento que era algo que nós não tínhamos até agora. Portanto, este plano que foi agora recentemente apresentado vai estar sobre escrutínio público, vai haver um processo de monitorização para percebermos se estamos ou não estamos a desviar-nos daquilo que são os nossos grandes objetivos, e essa é uma dimensão diferenciadora. E depois eu diria que a dimensão da participação e também a dimensão de trabalharmos em conjunto. É um programa, de alguma forma, governativo, mas é também um compromisso do Governo, mas é também um compromisso de toda a sociedade, porque nós vamos precisar trabalhar em rede, e trabalharmos com os diferentes stakeholders e com os diferentes interventores sociais, que são, em última análise, quem implementa e quem vai executar este plano de intervenção, e vamos ter aqui, criar mecanismos de
de aprendizagem coletiva. Nós temos instrumentos para isso, a estratégia tem uma comissão técnica. Já vou pedir um bocadinho mais à frente até que nos dê exemplo até de medidas concretas, mas eu queria ainda ouvir também a Fernanda Rodrigues, que está aí consigo nos estúdios da SIC em Matosinhos, até porque tem um conhecimento privilegiado do terreno, e eu pergunto-lhe da sua visão em relação a estes dados da pobreza, o que é que a preocupa mais? O que me preocupa mais é, digamos, a característica tão recorrente e tão resistente da pobreza. De facto, quem acompanha, que é o meu caso, há décadas, o que se passa no terreno, mas também nas políticas públicas relativamente às questões da pobreza, tem esta dupla percepção. Por um lado, digamos, a vantagem de hoje termos instrumentos que são renovados, que são instrumentos que até se propõem a prestar em áreas diversificadas, e por outro lado, também, digamos, o desencanto vivido de que não temos ido tão longe quanto alguns dos instrumentos o teriam permitido. E isto, obviamente, julgo que deve ser uma enorme prevenção para os instrumentos que temos hoje. E o instrumento que temos hoje, de facto, nós estamos a centrar-nos na estratégia, que é obviamente um instrumento muito importante, o Eugénio já referiu, finalmente temos uma estratégia, é verdade, finalmente temos uma estratégia, mas a circunstância é que nós já tivemos também planos nacionais de ação. E somos capazes de elencar algumas das dificuldades, porque é que os seus propósitos sempre ficaram mais curtos do que aquilo a que se propuseram. E isso, do meu ponto de vista, é uma prevenção substantiva, e eu diria que, em primeiro lugar, um dos grandes obstáculos à concretização da luta contra a pobreza é que, de facto, ela mexe com áreas da vida que para alguns são intocáveis. E, portanto, não estamos a lidar com alguma coisa que se resolve com políticas sociais. Nós estamos a falar da necessidade... Quando fala em áreas intocáveis, Fernanda, pode-nos explicar exatamente a que é que se está a referir? Eu refiro-me concretamente a políticas, algumas delas que até são capazes de ocasionar a própria pobreza. Isto é, se nós mantivermos por muito tempo políticas salariais muito restritivas, obviamente que elas são um contributo importante e muito substantivo para o ciclo, para alimentar o ciclo da pobreza. Mas mesmo dentro das políticas laborais, se pensarmos na questão da precariedade, sem dúvida que a precariedade alimenta, digamos, a origem de muitas dessas situações. O mesmo diria relativamente às políticas de habitação. Nós hoje conhecemos situações, e infelizmente não são tão poucas assim, em que a falta de uma habitação é o início de um ciclo, muitas vezes, intergeracional de pobreza. E, portanto, nós temos que ter muita atenção de quando falamos na luta contra a pobreza, nós temos de falar de uma combinação de políticas. E, de facto, a ideia corrente de que ainda a pobreza é uma questão de políticas sociais, acho que, apesar de tudo, digamos, não faz jus à importância que todos os outros setores têm para contribuir. E alguns deles são de primeira linha, do meu ponto de vista. O Carlos Farinha Rodrigues tinha alguma coisa a acrescentar em relação à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza? Eu acho que é importante esclarecermos um pouco para que é que serve a estratégia. A Sandra referiu vários aspectos que são muito importantes na definição de estratégia, e ela tem trabalhado muito para tentar pôr a estratégia a funcionar, mas eu gostava de realçar 2 ou 3 aspectos que para mim são a razão da necessidade de existência de uma estratégia. O primeiro, que a Sandra referiu, é obviamente nós aproveitarmos as sinergias das várias políticas que podem ter um contributo positivo para a redução da pobreza. Mas há uma segunda linha que a estratégia é importante. É que ela deve ser um sinal inequívoco que, a nível dos decisores políticos, há uma priorização das políticas de combate à pobreza. Ou seja, a existência da estratégia, no fundo, o que diz, utilizando uma linguagem mais comum à maioria das pessoas, é
combater a pobreza é tão importante como combater o desemprego, como reduzir a inflação ou como combater o déficit. É esta necessidade de pôr o combate à pobreza como prioridade na agenda política que a estratégia também vem colocar. Mas parece-lhe que ainda não conseguiu esse aspecto já lá crucial? Vou. Não. Há um terceiro aspecto, antes de responder diretamente a esse seu comentário, que é verdadeiro, obviamente, que é... O terceiro aspecto é, no fundo, terminar com uma ideia errada, mas que foi dominante durante muito tempo e que a Fernanda já teve a oportunidade de referir, que é a pobreza não se combate, não se reduz, não se erradica exclusivamente com as políticas sociais. As políticas sociais são o serviço de urgência, onde as pessoas em situação de pobreza entram e podem ter apoios. Não é efetivamente um fator de transformação estrutural que permita às pessoas saírem da pobreza. Para isso, é necessário uma conjugação de várias políticas. E o quarto e último aspecto, que para mim é importante na estratégia, é que a estratégia é também um espaço que pretende ser de consensualização de vários atores políticos, a nível do governo, a nível das empresas, a nível das instituições, na necessidade do combate à pobreza. Quando a estratégia tem um eixo que diz vamos fazer do combate à pobreza um desígnio nacional, o que está a dizer é a pobreza não é um problema dos pobres, é um problema de todos nós enquanto sociedade e todos nós devemos ter um papel para reduzir e, a seu tempo, acabar com a pobreza. Em relação à parte que me fez, tem toda a razão. Nós, por motivos vários, tivemos a estratégia aprovada em Conselho de Ministros em 21. O primeiro plano para o primeiro período da estratégia foi apresentado pela Sandra aqui há uns dias atrás. Portanto, tem havido um atraso muito significativo, com razões várias, não interessa aqui agora ver. Agora, eu tenho sempre dito que o termos aprovado a estratégia é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Para isso, é necessário pôr a estratégia a funcionar. E pôr a estratégia a funcionar implica, em primeiro lugar, vontade política, implica, em segundo lugar, um grande esforço de consensualização. Mas no atual estado das coisas, e tenho que fazer esta Não, parte, este é mais porque estamos um efetivamente numa crise política, Ou seja, vamos ter eleições em março, não coloca de certa forma em causa os objetivos. Condições difíceis, um trabalho gigantesco para enumerar aquele plano. Bom, esse plano agora tinha condições para começar a entrar no terreno, a ser implementado. Temos mais uma crise política e social. Certo. Agora, repare, há aqui um aspecto que é importante, que é, eu não estou a dizer que nada foi feito desde que a estratégia foi aprovada. Muitas das políticas que foram desenhadas nos últimos 2 anos estão em linha com o que são os objetivos da estratégia. Falta-lhes a alavanca potenciadora das sinergias que a efetivação da estratégia podia alcançar. Ou seja, nós podemos estar na direção certa, mas com pouca força, porque ainda não pusemos a estratégia a funcionar. Eugénia da Fonseca, sei que quer acrescentar eu só alguma queria coisa? era reforçar esta ideia, é que partindo deste desígnio nacional que tem que ser este combate, eu reforço novamente a ideia, e já que vamos entrar num período eleitoral, eu gostava que os partidos políticos, candidatos às próximas eleições, fizessem realmente a sua bandeira este combate, porque não é bom para um país que está na União Europeia, onde se tem investido, e como disse a Fernanda, muitos planos já se têm realizado, muitos projetos de luta contra a pobreza, e não saímos. Nós temos um fenómeno que o ISEG estudou há pouco tempo, que é a pobreza geracional. Nós não podemos aceitar que a taxa de famílias, agregados familiares, que vivem persistentemente na pobreza. E, portanto, eu continuo, não quero ser de forma nenhuma utópico no mau sentido, porque
Eu penso que é algo que se pode realizar, haver uma convergência de vontades para que este combate seja congregador de todos, da concertação social, porque houve um nítido abaixamento dos salários em Portugal. Face aos salários que existem, face à inflação que tiveram os bens essenciais, há famílias que caíram, que estavam na classe média e caíram na pobreza. Isso é do dia a dia. Nós encontramos. A maior parte delas estando empregadas. E esse é um dado também muito preocupante, porque efetivamente há muitas pessoas que estão empregadas, mas são consideradas pobres. Isto quer dizer que o trabalho só por si, se não tiver salários dignos associados, não resolve. Muito pouco pode fazer. Eugênio da Fonseca, até porque infelizmente não temos assim tanto tempo, eu tenho que lhe fazer uma outra pergunta. No fundo, qual é que é o contributo que a sociedade civil pode ter neste combate à pobreza? O que é que nós podemos primeiro fazer? É não estigmatizar os pobres. Porque nós temos em Portugal muito e há quem se aproveite desta convicção que se generalizou que os pobres são pobres porque querem, porque trabalho não falta, quando nós sabemos que um quarto das pessoas que trabalham oferem salários muito baixos relativamente aos encargos que têm. Há uma estigmatização dos pobres em vez de estigmatizarmos a pobreza. Logo aí há um grande contributo da sociedade civil. Depois, esta conjugação que as próprias instituições, porque eu julgo que tudo seria muito pior se não houvesse este trabalho que as instituições fazem, mas que não se devia reduzir apenas a uma dimensão assistencial. Tem que se caminhar para uma dimensão promocional das pessoas na colaboração, nesta perspectiva colaborativa da criação de novos projetos de vida, na interação que isso obriga, nas diferentes vertentes, e nós temos pessoas com a criação de bancos do tempo, por exemplo, já que estou na área do voluntariado, com a criação dos bancos do tempo, há gente que se podia dispor, porque muitas vezes estas medidas criam um problema que não permite que o acesso à igualdade de oportunidades seja mesmo igual, que é a burocracia que muitas vezes envolve e se enreda no acesso às oportunidades que muitos destes projetos que surgem através destas estratégias e muitos ficam fora do seu alcance. Portanto, há estas instituições que estão organizadas que deviam olhar também para a animação comunitária, para a coesão territorial, e temos felizmente instituições que já estão indicando a isso e que, para além da dimensão assistencial, deviam se dedicar muito à promoção das comunidades humanas em que estão inseridas e à promoção das próprias pessoas, porque há ainda muito a fazer na capacitação e na transformação da própria capacitação que as pessoas têm. Nós ainda temos uma classe jovem que deixou precocemente a escola, abandonou a formação e ainda não voltou à formação, e esses vão ter muita dificuldade em ter acesso ao mercado de trabalho. Sandra Araújo, há pouco deixei no ar a questão que lhe ia colocar de seguida, mas no fundo eu pedi-lhe que nos desse até exemplos concretos de medidas que contempla a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Antes de entrar nessa questão, e não esquecendo, eu gostava de voltar um bocadinho atrás só para comentar então agora as intervenções quer do Carlos, quer do Dr. Eugênio da Fonseca, e que tem a ver com esta questão muitíssimo importante da consensualização e da priorização política. E de facto o contexto político atual, obviamente que esta instabilidade política traz constrangimentos a qualquer estratégia de médio e longo prazo e, portanto, também não podemos negligenciar os impactos que isso poderá ter
estes avanços em recursos. A estratégia tal como estava desenhada estava a seguir uma determinada orientação e nós queríamos muito e desejávamos muito que isto se pudesse concretizar, e eu gostaria de voltar a essa questão, porque independentemente daquele que vier a ser o governo que se venha a formar em março de 2024, eu gostaria que houvesse esse compromisso de priorizar, de facto, o tema da pobreza e de cumprirem aquilo que são as metas que estão estabelecidas. Até porque, efetivamente, há muitos objetivos, muitas medidas que estão associadas a compromissos que se definiram e que estão... Devo dizer que, inclusivamente, que a Estratégia Nacional foi ela própria uma condição habilitadora para Portugal beneficiar de financiamentos como o PRR e os próprios fundos estruturais, e, portanto, nós temos compromissos desse nível e temos, antes de mais, compromissos com as pessoas e, portanto, independentemente daquela que for a orientação do Governo, eu creio que essa tem que ser uma grande prioridade política e esta necessidade, esta consensualização é absolutamente fundamental. Obviamente que todos nós temos aqui um papel determinante, obviamente quem decide as políticas, os decisores políticos, mas depois toda a sociedade tem um papel determinante e também, voltando aqui ao tema da questão levantada pelo Dr. Eugénio, tem a ver com o estigma associado às pessoas que estão em situação de pobreza e que é de facto uma questão muito mais estrutural e que está interiorizada na sociedade e que precisa de ser verdadeiramente combatida. E para aí, sem dúvida, a sociedade civil, todas as organizações da sociedade civil têm de facto um papel também muito determinante, não só na divulgação, na capacitação dos interventores sociais e das próprias pessoas, obviamente, mas precisamos de trabalhar mais e ter esta orientação partilhada relativamente àquilo que precisamos de fazer do ponto de vista da comunicação, do envolvimento e da própria formação. Há medidas na Estratégia Nacional, e agora voltando à pergunta que me fez, às medidas que estão previstas. As medidas que estão previstas têm esta grande também determinação, que é o combate a esta pobreza intergeracional de que falou o Dr. Eugénio, e precisamente um dos primeiros eixos da estratégia é o combate à pobreza infantil, com um conjunto de medidas que estão associadas às questões do combate à pobreza infantil e que não passam apenas por algumas medidas que são verdadeiramente já conhecidas, como por exemplo a medida da gratuidade das creches, que já beneficia 85 mil crianças e que se prevê em 2024 vir a serem abrangidas na medida da gratuidade das creches 120 mil crianças. A garantia para a infância, temos neste momento um plano de ação para a garantia da infância, para a infância que está a ser implementado no país. A questão também de haver um acompanhamento de proximidade das famílias onde estas crianças estão inseridas, a constituição dos núcleos locais para a garantia para a infância. Nós neste momento temos também a serem ao nível dos territórios constituídos estes grupos, nós sabemos quem são estas famílias e nós precisamos de garantir condições de acompanhamento de proximidade destas famílias e, portanto, priorização, por exemplo, também das questões da empregabilidade para as famílias que estão afastadas do mercado de trabalho, a priorização das famílias que têm crianças, a dimensão do acesso aos serviços de saúde é absolutamente fundamental. Há uma presença muito forte da área da saúde também nesta estratégia, desde o nascimento, portanto o acompanhamento Sandra desde o Araújo, nascimento. eu pedi-lhe só para concluir brevemente, até porque já só temos a pouco mais de 2 minutos e eu ainda queria ouvir a Fernanda. Então, queria só então falar das questões relacionadas com o trabalho. Há uma meta na Estratégia Nacional que tem a ver com a redução da taxa de pobreza monetária dos trabalhadores para metade até 2030. O diagnóstico está feito. Nós sabemos que temos uma economia baseada em baixos salários e isso é para, notoriamente, nós temos que aumentar a capacidade também das famílias do ponto de vista dos rendimentos. Esse será claramente dos problemas mais difíceis de combater. Fernanda Rodrigues, já só temos pouco menos de 2 minutos, por isso mesmo vou deixar-lhe até uma questão mais em aberto, porque pode querer acrescentar algo, mas eu perguntava-lhe se, até para nos dar ao exemplo de uma medida concreta que, no seu entendimento, poderia fazer a diferença no combate à pobreza. Eu não percebi se me está a colocar essa questão ou à doutora Sandra Araújo. É para mim?
É assim, Fernanda, assim. É para mim mesmo. Sim, Muito sim. bem. Bom, é difícil escolher entre, digamos, um lote tão significativo. De qualquer forma, eu sempre diria que, para além das medidas que estão muito articuladas com as próprias políticas sociais, que obviamente, como já foi dito, têm um papel importante, mas não único nem exclusivo, eu diria que a intervenção relativamente ao mundo do trabalho é seguramente um influente principal no combate à pobreza, imediato e de longo prazo. Se eu tivesse que escolher, provavelmente não terei, nem poderei, mas se eu pudesse fazer, eu diria que esse era um investimento de folgo, um investimento de fundo, e é um investimento que, de facto, para além de tudo mais, exige uma direção política forte, uma capacidade de negociação e de concertação igualmente forte e que eu julgo que produziria efeitos significativos. Fernanda Rodrigues, Sandra Araújo, Eugénia da Fonseca, Carlos Farinha, muito obrigada aos 4 por nos terem acompanhado. O tempo esgotou-se rapidamente, haveria muito mais a discutir, mas muito obrigada pela vossa disponibilidade. O debate fica por aqui. Da nossa parte é tudo, até uma próxima oportunidade, mas fique com a SIC Notícias, que fica bem. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.